perguntou do seu treinamento. Eu talvez possa ser até de um futebol, estou para me aposentar mesmo, uma das últimas coisas que eu possa auxiliar o Corinthians é na formação de um centro de treinamento. Porque na nossa época, né, eu falo nossa época, eu sou daquela época antiga, o centro de treinamento não era tão importante. Você não tinha a necessidade física que você tem hoje para ser um atleta de futebol. Então, e o Corinthians está muito atrasado em relação a isso. O Corinthians está atrasado há mais de 20 anos, não tendo um centro de treinamento. Que a grande maioria dos clubes grandes, a partir de 2003, se estruturaram. E o Corinthians realmente deixou para trás. Então, essa é a nossa luta. Eu acho que o Corinthians vai conseguir ter alguma coisa, pelo menos de base, para ter um centro de treinamento, para dar melhores condições para os atletas. Já um começo aí, só para essa primeira pergunta, na opinião do senhor, qual foi, desses 100 anos, o que o senhor acha que foi mais representativo e mais importante para o Corinthians, na sua opinião? Olha, nesses 100 anos, o que eu acho que foi uma coisa muito importante para o Corinthians, foi a decisão do corintiano, né, principalmente dos conselheiros do Corinthians, a retirada da antiga diretoria. Que eu achei que houve o Corinthians foi tremendamente destruído desde 2003, e eu achei uma grande atitude, decisão certa, não só o que o conselho fez, mas que todos os corintianos fizeram. Muito bem, doutor. E agora aqui, quando eu digo o verdadeiro pé de anjo, isso não quer dizer que outros jogadores não possam ter, até porque o primeiro cara que eu pedi para que a produção, e eu tentei ligar, foi o Marcelinho Carioca. Porque eu acho que você não pode deixar um ídolo e um cara que fez a maioria dos gols, acho que é o maior vencedor de títulos da história, é o Marcelinho Carioca. Então a gente não pode deixar, mesmo eu não sendo amigo do Marcelinho Carioca, mas eu não posso deixar de ter o respeito pelo jogador e pelo ídolo do clube. Ele foi convidado para vir, mas hoje os caras têm assessoria, né? Hoje tem as Maria Chuteira profissional. Na minha época, para você ter uma Maria Chuteira, foi o que eu disse, umas nega feia, umas doídas, umas nega gorda e dura, e sem dinheiro, né? Sem dinheiro, hoje não, hoje as Maria Chuteiras são tudo profissional e rica. Até porque o pai já coloca ali já para casar. Então eu convidei o Marcelinho Carioca, a Bandeirantes convidou e o Marcelinho Carioca disse, né, pela sua assessoria, que não poderia vir. Então tá aqui o pé de anjo, tá chegando o Vampeta também, como sempre, atrasado, mas não tem problema algum, até porque é campeão mundial. Boa tarde. O Bazar, para mim, acho que o gol mais importante da história do Corinthians, eu não sei se ele foi o mais importante, mas ele foi o mais emotivo, o gol mais, assim, de sacrifício. Você acho que é a única pessoa que pode realmente representar com as palavras o que foi aquilo em 77, né? Acho que você deveria ser o embaixador desse clube aqui. Obrigado, Neto. Suas palavras comovem a mim, pode ter certeza aqueles que estão nos vendo também. Eu represento praticamente, Neto, uma geração que ficou muito marcada dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista, mediante essa conquista. Em 77, a cobrança era pior, Neto. Era muito duro. Tanto é que... Ficava dentro do vestiário uma hora durante esse campeonato aí, a cobrança forte da torcida? Não, inclusive a cobrança era até muito diferente. Eles vinham aqui ao clube, eles faziam uma reunião com a diretoria, depois eles pediam sim para conversar com alguns jogadores que tinham uma certa liderança, mas havia uma desconfiança, porque após a perda do título de 75, ficou-se uma pressão muito grande, uma exigência sobre aquilo que o torcedor queria. Dá para você não narrar, mas comentar o gol de 77, como começou e como terminou, para que você possa, aí, ir assistindo? Joaquim já está até vibrando aqui. Olha, foi uma falta do lado direito do portão principal, né, do Morumbi, onde tinha os vestiários. O Zé Maria cruzou, eu resvalei de cabeça. Ela deslocou praticamente não só a defesa, até os atacantes que o Corinthians tinha. Ela sobrou pro Vaguinho, que chutou na trave, a bola voltou, o Vladimir cabeceou, ela bateu na cabeça do Oscar, voltou e eu peguei de bate-pronto e fiz o gol.
Só isso, tá? Vampeta, eu também faço as palavras do Basílio, apesar da gente não ter jogado junto, mas quando a gente tem um cara como o Vampeta, que é querido por todos e hoje é ídolo do Corinthians, né? E você é um grande ídolo do Corinthians, eu queria que você falasse do Mundial, que eu acho também que foi um título maravilhoso, importantíssimo, para a história do Corinthians, onde você estava presente no Maracanã, com aquela invasão de novo, como de 76. Eu queria que você falasse isso, Vamp. Falando isso assim, é sempre bom estar junto com os amigos, né? Eu acho que o que a gente leva do futebol, quando nós estamos jogando, é procurar ganhar, né? Fazer o melhor pro clube que, de repente, a gente está vestindo a camisa, mas o mais importante é essa amizade que a gente se cria dentro da bola, né? Eu não tive a oportunidade de jogar com o Basílio. Mostrando a taça sua, entendeu? De 2000 aí, ó. Não tive a oportunidade de jogar com o Basílio, mas a gente está sempre junto, temos grandes amigos em comuns, né? Enquanto ao Mundial, né? Muita gente ficou com raiva, dizendo que não era um Mundial de verdade. E hoje você vê que todo mundo briga para ir para Libertadores, para ganhar. O Marcelinho falou que o Mundial não era de verdade porque a Globo não passou. A Band, eu fiz o Mundial, que foi o começo da minha carreira como comentarista. Deu 53 pontos de bola. Hoje você vê todo mundo brigando para Libertadores. Antes era só a briga para ser campeão brasileiro. Hoje você disputa até o 4º lugar brigando porque dá uma vaga a Libertadores que leva a esse Mundial, né? E nós fomos o campeão brasileiro de 99. Estamos representando o Brasil, a sede em São Paulo, né? O Vasco representando o Brasil pela Libertadores. E chegamos à final todo quebrado. A gente já veio para o Mundial todo estraçalhado. O doutor lembra muito bem que eu tive uma torção de tornozelo, o Ricardinho teve uma lesão muscular, o Rincon também, né, de adutor, o Rincon, só que chegou inteiro naquela final do Mundial foi Luizão, Edilson. O Rincon, ele entrou em campo só podendo chutar com a perna esquerda, com a direita não. E fomos jogar contra o Vasco, um Vasco que não classificou entre os 8 no Brasileiro. Com uma perna só, joga mais do que um monte de gente, né, velho? É brincadeira. E fomos enfrentar um Vasco, que eu lembro que no final da partida o Lopes botou o ataque do Vasco, Bebeto, Romário, Edmundo, Viola e Donizete Pantera. Botou os 4. Né? Tinha mais Ramon, tinha o Gilberto, o Mauro Galvão, Carlos Germano, era um super time. Que era o Vasco. Era um super time. Felipe, Juninho Pernambucano. Né? E nós chegamos a meia boca porque jogamos as finais do Brasileiro, jogamos quarta de finais, semifinais e finais. E chegamos assim, o Mundial começou dia 5 de janeiro e nós jogamos a última partida do Brasileiro dia 23 de dezembro. Tivemos nem férias lá. Lembro que eu fui passar o Natal, voltei, só para me recuperar, para jogar. Foi uma coisa que marcou, uma coisa marcante, onde todo mundo hoje está procurando, né? O São Paulo tem, o Inter tem. Eu até brinco com os caras não desmerecendo. Agora tem o Mundial, a gente não vai mais jogar num carro em Tóquio, né? Exatamente. Isso é para os São Paulinos, viu? Fica bem claro para os palmeirenses também. O grande Vamp. Não tem mais negócio de carro, não. Grande Vamp, Basílio, Dr. Joaquim, Ataliba, Wilson Mano. E quando foi para fazer essa festa aqui, essa comemoração do memorial dos 100 anos, né? Aqui no memorial, eu escolhi essas pessoas, mais o Rincon. Infelizmente o Rincon não pôde, porque ele está no Sub-20, fazendo um trabalho maravilhoso no Sub-20. O Rincon, que é um cara excepcional. Então a gente vai pro break, depois a gente volta para conversar muito mais sobre os títulos importantes e da história desse clube fenomenal que eu